nós estamos vivendo nos últimos dias da história da Terra e o nosso mundo está carregado com pecado, com o peso do pecado de 6.000 anos. E nós estamos vivendo na última geração, a qual esta última geração não virá mais a outra geração, sem que todas as profecias bíblicas que o Senhor Jesus profetizou quando esteve aqui na terra, tudo se cumpra, se completa aos nossos tempos atuais. Então, esta é a razão pela qual que nós viemos para transmitirmos este aviso, pois estamos vivendo nos últimos momentos da história da Terra. Então, antes que as coisas cheguem ao seu fim, Deus tem sempre uma mensagem para os habitantes da Terra. Chegamos a um momento que a santa lei de Deus, dos 10 mandamentos, está completamente transgredida. Então, a transgressão da santa lei de Deus atingiu quase o seu limite. Então, é necessário que os habitantes da terra voltem a obedecer à santa lei de Deus. Hoje chegamos a um momento que a santa lei de Deus é anulada pelos habitantes da terra. Os habitantes da terra anularam a lei de Deus, mas porém um testemunho do Senhor Jesus Cristo diz que seria melhor que os homens ou os governantes anulassem as suas leis do que um autor, criador dos céus e da terra, anular a sua santa lei. Mas chegamos a um momento que a transgressão desta santa lei de Deus está completamente atingida. Então Deus vai derramar as 7 últimas pragas aos adoradores da besta, a este mundo. As 7 pragas virão. Então é necessário que todos ouçam a mensagem de salvação antes que essas 7 últimas pragas cheguem. Então é necessário que todos devem voltar a obedecer a todos os preceitos e os mandamentos do Senhor. Então essa transgressão que atingiu o seu limite, a transgressão da santa lei de Deus, os 10 mandamentos, os habitantes da terra transgredindo a santa lei de Deus dos 10 mandamentos. É por isso que esta santa lei de Deus nós encontramos nas Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada nos apresenta a lei que hoje é anulada, a lei que hoje é abolida pelos habitantes da terra. Então, para isto, por essa transgressão, virá as pragas para os habitantes da terra, a todos os adoradores da besta. Então, Deus quer sempre advertir aos habitantes da terra antes que chegue essa destruição. Porque Deus primeiro avisa, antes de Deus destruir alguma coisa, Ele tem que avisar primeiro. Então, nós vimos nos dias de Noé, Deus trabalhou com o patriarca Noé para avisar aos habitantes da terra. Então os outros, naquela geração, receberam o aviso, mas depois ninguém acreditou no aviso que o patriarca Noé deu. E por fim, veio o dilúvio e destruiu o mundo inteiro. E aos dias de Abraão, do mesmo modo também, Deus enviou sempre anjos para advertir os habitantes de Sodoma e Gomorra, mas ninguém prestou atenção àquele aviso e, na verdade, veio um fogo que consumiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Por isso, esta santa lei de Deus que hoje os habitantes da terra violam, que está no livro de Êxodo, capítulo 20, ali nós vamos encontrar vivo, se encontra na santa lei de Deus os 10 mandamentos, mas principalmente o 4º mandamento, que nos obriga a observar, a obedecer ao santo sábado. Então, esta é a razão pela qual que a todos os adoradores da besta que adorarem a besta nestes últimos dias receberão estas 7 pragas. E a primeira praga são feridas dolorosas que os adoradores da besta receberão.
feridas abertas, que nenhum médico, nenhum doutor conseguirá curar aquelas feridas. Então, esta é a primeira praga do Apocalipse 16. E nós vamos encontrar a segunda praga no versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua salva, a sua praga, no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então, a segunda praga será derramada no mar. O mar modificará em sangue. O mar modificará em sangue. E todo peixe morrerá. Todo ser vivente que vive no mar morrerá. Porque todas as águas do mar modificarão em sangue, como de mortos. Então, esta é a razão pela qual esta é a segunda praga que será derramada ao mar. Então, a terceira praga se encontra no versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Se tornaram em sangue. E ouvi um anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que eras, e santo, és santo, e porque julgaste todas as coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas também, tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Então, esta é, na verdade, a terceira praga. A terceira praga será derramada aos rios. Todas as fontes das águas modificarão em sangue. Todos os rios modificarão em sangue. Todas as águas das torneiras, dos tanques, dos poços, tudo modificará em sangue. Por que tudo modificará em sangue? Porque eles derramaram sangue dos profetas no tempo passado e ainda no tempo presente. Por isso que todas as fontes das águas modificarão em sangue. Então, esta é a terceira praga que será derramada ao mundo inteiro. E a quarta praga é o sol. O sol vai afastar mais próximo e vai queimar com intenso calor a todos os adoradores da besta. Os adoradores da besta queimarão com intenso calor do sol. Então o sol vai abrasar com grandes calores a todos os adoradores da besta. Esta é a quarta praga que será derramada à terra. Então é necessário que precisamos nos prevenir sobre as pragas que virão ao mundo inteiro. Então nós vamos encontrar a quinta praga. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores, por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Então nós encontramos que a quinta praga é no trono da besta, lá no Vaticano, em Roma, onde será derramada a quinta praga, uma escuridão, uma treva que será difícil apalpar. É uma escuridão impalpável. Então, estas pragas, esta quinta praga virá lá no trono da besta, lá em Roma, no Vaticano, onde vive a besta, onde vive o papado. Ali será derramada a quinta praga, a escuridão, as trevas. Então, esta é a quinta praga que será derramada aos habitantes da terra, aos adoradores da besta. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, e da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Está tratando-se a grande guerra que nós já começamos, a guerra do Armagedon. O Armagedon é a última guerra, é o último conflito entre o bem e o mal. Que este conflito nós já iniciamos. Estamos no momento que o decreto dominical saiu.
saiu este decreto dominical para todos os habitantes da terra receber o sinal da besta, a qual o sinal da besta será colocado a todos aqueles que não observarem os 10 mandamentos da santa lei de Deus. Por isso estamos vivendo na mensagem do terceiro anjo, a qual é a última mensagem a ser dada aos habitantes da terra. E a mensagem do terceiro anjo adverte ao mundo inteiro que se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, a quais são as 7 últimas pragas. As 7 últimas pragas que serão derramadas ao mundo inteiro, que nós estamos acabando de ler. Então, por isso, como receber a imagem ou como receber o sinal da besta? Primeiramente, como adorar a besta e como adorar a imagem da besta? Como receber o sinal da besta na testa? Como receber o sinal da besta na mão direita? Então, a palavra de Deus nos afirma que recebendo o sinal da besta na testa, significa que você vai entender com a sua mente que o domingo é o dia do Senhor. Então, assim você estará recebendo o sinal da besta na testa. E como receber o sinal da besta na mão direita? Receber o sinal da besta na mão direita, você vai descansar no domingo, considerando que o domingo é o dia de descanso. Você não vai trabalhar no domingo, então significa que você vai recebendo o sinal da besta na mão direita. Então, os habitantes da terra estarão assinalados. 2 classes que estão se formando. Essas 2 classes, uma classe recebe o sinal da besta e uma classe recebe o sinal de Deus, a qual é o selo do Deus vivo, da santa lei de Deus. Por isso, neste exato momento, a mensagem do terceiro anjo adverte a todos os habitantes da terra. É o momento de estarmos ao lado de Deus, porque todos que não receberão o sinal da besta observarão a todos os preceitos da santa lei de Deus, os mandamentos de Deus, que nós lemos em Êxodo capítulo 20. Agora, todos aqueles que receberem o sinal da besta, esses adorarão a besta, receberão seu sinal na testa ou na mão direita. São aqueles que, nestes últimos dias, observarão o domingo, primeiro dia da semana. Então, esses receberão o sinal da besta na testa ou na mão direita. Esta é a mensagem do terceiro anjo, a última advertência a ser pregada ao mundo inteiro. Então, 7 últimas pragas que serão derramadas ao mundo inteiro. É necessário nos prevenirmos com o que está por vir em frente